Graças a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler o trecho que está entre os versículos 20 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. Cristo, as primícias dos que dormem. Antes de nós lermos o texto, é importante que você tenha sua Bíblia em mãos, seja ela em papel, no livro, como nós temos, de uma forma convencional, ou numa forma de aplicativo, celular, ou até mesmo dentro do leitor aí que está aparecendo no seu vídeo, mas acompanhe a leitura que nós faremos nesse texto sagrado. Versículo 20 inicia assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós suplicamos a Ti, por misericórdia, que fale conosco. Esse é o Teu texto, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, e precisamos que ele seja, ó Deus amado, compreendido, que as nossas mentes sejam iluminadas, abertas, ó Deus, que o nosso coração seja fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Faça isso por misericórdia. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos celebrado ao longo do dia, temos lembrado, agradecido ao Senhor, porque é o dia que nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus. Páscoa do Senhor. O dia em que nós louvamos a Deus. Ele vive. E várias comemorações, muitas delas de forma virtual, mas certamente nós temos o nosso coração balançado aí nesse dia, porque o Espírito Santo tem nos movido a isso, no sentido de agradecermos a Deus por Ele ter nos enviado Jesus Cristo e nos ter dado a bênção da fé no Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus é um evento que é um divisor de águas na fé cristã. Quando Jesus ele deu a sua vida na sexta-feira da paixão, os discípulos se espalharam, entristecidos. Quando nós lemos a passagem lá de Lucas, que narra o caminho de Emaús, aqueles dois discípulos estavam muito tristes, porque a esperança deles parece que se esvaiu. E isso foi bem ruim. Se Jesus não tivesse ressuscitado, certamente esses homens teriam voltado para suas atividades, voltado para suas casas e deixado de lado toda a esperança que foi anunciada no Evangelho. Por mais que o Senhor Jesus tenha dito que Ele daria sua vida e que no terceiro dia Ele ressuscitaria, mas parece que aquelas pessoas esqueceram.
chega um momento que Jesus fala: vocês são nécios e tardos de coração de entender tudo o que está escrito acerca do Filho de Deus. E realmente, se não for o Espírito Santo que nos lembre e que nos traga a recordação as palavras do nosso Senhor, parece que isso vai se esvanecendo. Mas a ressurreição, ela trouxe de volta a esperança, ela trouxe de volta uma nova caminhada para aqueles homens. Um grupo de galileus, em pouco tempo depois do evento da ressurreição, começou a anunciar para os seus próprios compatriotas lá em Jerusalém essa mensagem: Cristo ressuscitou, Cristo ressurgiu dentre os mortos. E esses homens estavam dispostos a darem suas vidas por isso. Eram homens simples, né? Nosso pastor até pregou hoje de manhã sobre isso. Eram pessoas simples, que não teriam outra motivação para serem mártires, se não fosse o evento da ressurreição. Outro item que é importante nós lembrarmos é que as testemunhas da ressurreição foram mulheres. E o testemunho das mulheres naquela época não servia, não levava em consideração. De maneira que, se alguém tivesse que forjar o texto da Bíblia, jamais alguém colocaria uma mulher como testemunha de uma ressurreição. Colocaria algum homem, algum fariseu, dada a cultura da época. Mas o texto, quando narra em todos os 4 evangelhos que as primeiras testemunhas foram mulheres, isso carrega em si um cunho histórico e verídico. Por isso que Paulo começa na sua afirmação: de fato, verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Ou seja, não há dúvida em relação a esse fato. Mas isso trouxe para a vida daqueles homens realmente uma outra perspectiva da vida. Trouxe esperança. Como essa mensagem da ressurreição de Jesus impacta as nossas vidas hoje? Isso faz alguma diferença na nossa vida, na nossa percepção da fé cristã? Como é que você recebe essa notícia, que ainda é nova, que ainda nos enche de esperança? Jesus ressuscitou. Quando Paulo escreve esse texto, essa carta, ele está se dirigindo a uma igreja que tinha muitos crentes vindo da filosofia grega. Coríntios ficava numa região lá próxima à Grécia, que tinha muitas pessoas que vinham do berço da filosofia grega. Os gregos, eles até acreditavam na imortalidade da alma, eles acreditavam que o corpo servia como prisão, e muitos trabalharam na ideia de que realmente precisava ter a morte para libertar a alma do aprisionamento do corpo. Mas ressurreição do corpo, isso para eles era algo que realmente era inacreditável. Quando Paulo ele vai falar essa mensagem, lá em Atos 17, no Areópago, ele foi motivo de riso. As pessoas riram de Paulo quando ele falou que Jesus ressuscitou, porque eles não acreditavam. E provavelmente na igreja de Corinto tinham pessoas com esse entendimento de que a ressurreição ela é impossível, não era factível. Começou a se disseminar na igreja essa informação de que Jesus, na verdade, não ressuscitou. E Paulo vai escrever essa carta dizendo para os irmãos de Corinto: ou seja, não é possível que no início vocês acreditaram que Jesus ressuscitou. Ele diz logo no início do capítulo 15: eu anunciei o evangelho a vocês, vocês acreditaram. E agora vocês deram ouvidos a pessoas que dizem que Jesus não ressuscitou. E então Paulo coloca a ressurreição como o cerne da fé cristã, como o principal, de maneira que ele vai estruturar a ressurreição como algo que seria a base. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas, nós estamos perdendo tempo, porque o próprio Paulo é testemunha da ressurreição de Jesus. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Ele foi convertido diretamente pela presença de Jesus, por isso que ele é chamado apóstolo.
Então ele diz, olha, nós somos falsas testemunhas, a nossa fé é vã, tudo que nós temos feito é em vão, porque é a ressurreição de Jesus que faz toda a diferença na vida do cristão. E então ele chega a esse ponto do texto, onde ele vai falar, vai lembrar, na verdade, aos cristãos em Corintos, algumas verdades que vamos relembrar também nesse momento. Que verdades nós somos lembrados ao olharmos para a ressurreição de Jesus? O que a ressurreição de Jesus nos lembra? Primeiro, ela nos lembra que nós carregamos um corpo de morte. Se você olhar aí mais uma vez no versículo 21, visto que a morte veio por um homem. Essa lembrança que Paulo faz, ele faz referência ao primeiro Adão, lá no Éden. Ele faz referência ao fato de que nós carregamos um corpo de morte. E esse corpo de morte, primeiro, ele tem como herança o pecado, o chamado pecado original. Adão e Eva, ao desobedecerem ao Senhor, lá no Jardim do Éden, eles caíram num estado de pecado em que eles perderam a comunhão com Deus. Eles foram expulsos do Jardim do Éden e perderam, então, a livre vontade, o livre arbítrio, a possibilidade de escolher o bem e o mal. Eles perderam isso, de maneira que toda a inclinação do ser humano, a partir de então, passou a ser para o mal, passou a carregar na sua natureza a depravação total. Desde então, o homem tem colhido fruto de suas atitudes, seja o suor para trabalhar, seja com dor dar luz a filhos. Ou seja, houve um afastamento de Deus, houve uma condição em que as pessoas passaram realmente a sofrer. Tem alguns eventos na história que marcam esse estado. Logo no início, quando os homens começaram a se juntar e eles falavam a mesma língua, quiseram construir uma torre, a chamada Torre de Babel. E o Senhor precisou confundir a língua daqueles homens porque era um propósito mau, um propósito egoísta, um propósito extremamente questionável. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Martinho Lutero, ele diz que o pecado é como a barba de um homem. É muito interessante essa comparação que ele faz. A gente faz a barba num dia e no dia seguinte ela já começa a espetar, ela cresce de novo. Então, todos os dias a gente precisa lidar com a nossa natureza corrupta, o nosso pecado que ainda insiste em sobreviver na nossa velha natureza. Fomos chamados por Deus, mas essa herança, quando a gente lembra do primeiro Adão, ainda permanece. E a questão da morte, ele é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. Paulo ele vai lembrar que por um homem, a morte veio por um homem. Ele lembra aos cristãos em Corinto, lembra da sua natureza, lembra da sua herança, lembra de onde que você veio, a natureza que ainda habita em cada um de nós. E quantos não temem e tremem diante da morte? Tem pessoas que não vão nem a evento de sepultamento, pessoas que não entram em cemitério com pavor da sepultura. Muitas pessoas têm morrido por esse coronavírus e talvez muitas outras virão a morrer, porque traz tristeza, traz saudade, traz alguma medida de pavor para pessoas que não têm esperança. Mas quando olhamos para o Cristo ressuscitado, nós temos uma esperança, irmãos. Nós temos uma esperança. No versículo 19, ele dá essa ideia. Nós não lemos, mas ele traz consigo essa ideia que nós não esperamos Cristo somente nessa vida. Nós esperamos Cristo para toda a eternidade. Então, nesse primeiro item da nossa lembrança, nós olhamos para Cristo ressuscitado e lembramos que nós carregamos um corpo de morte. Carregamos
um pecado ainda que está na nossa natureza entranhado e que só depois, quando nós recebermos um novo corpo e recebermos uma nova natureza, um corpo glorificado, que nós nos livraremos desse corpo de morte para sempre. Para sempre. Mas nós lembramos também, quando olhamos para a cruz de Cristo, para a ressurreição, nós lembramos também que nós seremos vivificados. Na própria sequência do versículo 21 diz: também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nós vemos também lá no versículo 22, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Aqueles que são de Cristo, conforme está no versículo 23. Primeiro, Cristo ressuscitou. Ele fala aqui as primícias. Primícias eram os primeiros frutos. O primeiro a ressuscitar e ascender para a glória celestial foi Cristo Jesus. Muitas pessoas ressuscitaram antes. O próprio Jesus fez algumas ressurreições. Ele ressuscitou a filha da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou Lázaro. Mas essas pessoas depois voltaram a morrer. Mas Jesus não, ele ressuscitou e foi para o céu. Por isso que ele é a primícia, ele é o primeiro a ressuscitar e está para sempre com o Senhor. Então todos seremos vivificados. Nós somos lembrados disso, de que esse corpo de morte, ele tem prazo de validade. Ele vai acabar um dia. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, nós somos lembrados pelo autor que nos diz assim: Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida a eterna redenção. Ou seja, em Cristo nós somos perdoados. Nós temos uma nova vida em Deus, nós fomos regenerados. É do Senhor Jesus que nós ouvimos frases como: perdoados são os teus pecados, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É do Senhor Jesus que nós ouvimos: está consumado. Nós lemos na Escritura Sagrada que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele que é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É olhando para a cruz de Cristo que nós lembramos, nós somos perdoados. E ao sabermos da notícia da ressurreição, isso enche o nosso coração de esperança, porque nós também ressuscitaremos com Ele. Nós seremos vivificados. Calvino tem uma frase muito interessante. Ele diz que a cruz de Cristo triunfa sobre o diabo, sobre a carne, o pecado e a maldade nos corações dos crentes. Somente quando nós elevamos o nosso olhar e percebemos a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo que faz uma diferença enorme nas nossas vidas, porque isso nos traz esperança. Hoje, se nós nos percebemos ainda apegados ao pecado, meio que amando a prática pecaminosa, isso não faz parte na vida de um cristão que crê na ressurreição. Porque nós que cremos na ressurreição, nós estamos caminhando numa outra direção, em novidade de vida. Sabendo que no Senhor nós fomos perdoados, nós recebemos uma nova natureza, então o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Nós caminhamos numa caminhada em direção à santificação. Nós estamos vivendo numa nova era. Quando nós estivermos para sempre com o Senhor, o pecado não será mais, em hipótese alguma, admitido. Por isso que nós já vivemos uma caminhada em que nós vamos nos livrando das práticas pecaminosas, e nosso coração jamais deve se apegar a isso. É muito diferente nós fazermos uma oração a Deus de confissão, nos dizendo, ou tentando aplacar a nossa culpa, e dizendo: Senhor, o Senhor sabe que a carne é fraca. Senhor, o Senhor conhece e sabe que é normal, nós somos pecadores. Meio que passando a mão em cima do ego, da culpa, achando que isso não é grave. Nós temos que ser contundentes, como Davi falou: contra ti eu pequei.
Senhor, eu cometi um pecado contra Ti, me ajuda, me socorre. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, como Ele ensinou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, os que lamentam pela prática do seu pecado. É isso que nós temos que fazer. O pecado deve ser odiado por nós. Ele não faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas, não faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Ele traz ruína, traz maldição, traz tristeza, nos afasta de Deus. Isso traz maldade para as nossas vidas. Precisamos nos livrar dele. Peça ajuda ao Senhor para você ser livre do pecado. É na vivificação que nós somos religados a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por Ele. Nós temos uma bênção de sermos reconciliados com Deus. O Senhor estava em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, as pessoas que são chamadas à fé. É por meio do sacrifício do Senhor Jesus que nós fomos reconectados a Deus, e na esperança nós somos salvos, porque Cristo ressuscitou. Se o Senhor ressuscitou, nós seremos ressuscitados, nós seremos também vivificados. Se nós... como é que será essa ressurreição? Não é objeto aqui da nossa reflexão, mas depois você pode ler os versículos 35 até o 57. Paulo vai descrever como será essa ressurreição. Ele diz que haverá um corpo glorificado, um corpo espiritual, que quando o Senhor raiar nas nuvens ao som da trombeta, nós que ficarmos vivos, ou os que já dormem no Senhor, seremos transformados, o nosso corpo será um corpo perfeito, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Tudo que é frágil hoje, que está enfermo, todas as debilidades que nós percebemos no nosso corpo, isso tudo vai acabar. Isso tudo vai se dissipar. Quando nós formos ressuscitados com Cristo Jesus, quando Ele vier buscar a sua igreja, isso tudo vai acabar. Nós seremos imortais, espirituais e incorruptíveis. Não haverá mais nenhum tipo de fragilidade em nosso corpo. Hoje você percebe ainda presença de doenças, presença de fragilidades. Olha aí o coronavírus, a gente tem se isolado, ficado em nossas casas para evitar o contágio, o aumento do contágio, porque a gente percebe ainda que o nosso corpo é frágil. Ele sofre ainda das marcas do próprio pecado, da corrupção. Carregamos ainda um corpo de morte, mas nós seremos vivificados. Glória a Deus por isso. Há uma esperança para mim e para você, de que isso não é o fim, isso é apenas um momento, é temporário. É temporário. O nosso corpo, do estado que ele se encontra, é temporário. A ressurreição de Jesus nos lembra isso. Seremos vivificados. Glória a Deus por isso. E não somente isso, nós lemos aqui no texto, lá no versículo 24, e depois no 28, que quando vir o fim, ele vai entregar o reino a Deus e Pai. O Senhor Jesus, ele vai entregar toda a sua obra, toda a sua igreja ao próprio Deus. Nós somos lembrados na ressurreição do Senhor Jesus, em terceiro lugar, que nós seremos entregues totalmente a Deus. Hoje nós somos filhos adotados em Cristo Jesus. O Senhor Deus reina através de Cristo Jesus. O Senhor Deus nos ouve na pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem intermedia, é que faz a nossa conexão com Deus. Mas chegará um dia em que o Senhor Jesus nos entregará a Deus. E nós então faremos parte do reino. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 8, item 5, diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, que Ele, pelo eterno Espírito, ofereceu a Deus de uma vez por todas, satisfez plenamente a justiça do Pai, tendo adquirido não só a reconciliação, mas uma herança eterna no reino do céu, para todos aqueles que o Pai lhe deu. O Senhor Jesus nos assegura que Ele nos levará até o fim. Ele começou a boa obra, e Ele é fiel para completar essa obra até esse dia, em que Ele vai falar para a sua igreja: vinde benditos de meu Pai,
e possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E por isso nós esperamos, isso alimenta a nossa alma de esperança. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos entregues como igreja perfeita, sem defeito, sem mácula. O Senhor entregará sua noiva ao próprio Deus. Glória a Deus por isso que nós oramos. Venha o teu reino. Nós ansiamos pelo reino de Deus, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos livres das mazelas desse mundo, quando o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem morte, porque essas coisas irão passar. E quando estivermos lá, nós vamos ouvir daquele que está sentado no trono: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor Jesus, ele vai cumprir essa missão. Lá na glória celestial, nunca mais vai entrar coisa contaminada, nem prática de abominação, nem mentira. Somente aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro, que vai adentrar nos céus pelas portas. E com Deus nós viveremos eternamente. Eternamente com Deus. Um pregador chamado Jonathan Edwards diz o seguinte, que o propósito central por trás de todos os grandes atos de Deus é a sua própria glorificação. Tudo o que Deus faz, todos os atos dele, ele tem esse objetivo, glorificar o seu próprio nome. A ressurreição de Jesus é um desses atos. O Senhor Deus é glorificado na ressurreição de Cristo. O Senhor Deus, ele visa a sua própria glória. Por isso que nós sempre falamos que devemos viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Devemos ter a glória de Deus como a nossa meta, porque a glória de Deus é o nosso alvo e o nosso lar. É para lá que nós estamos caminhando. Que no porvir, Deus habitará conosco, de forma direta, imediata. Você consegue pensar nisso, irmão? Estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos o seu povo. Lá não haverá santuário, porque o próprio Deus é o santuário. Não haverá luz, porque o próprio Deus vai resplandecer a sua glória sobre nós. Nós vamos andar em ruas de ouro. Nós estaremos para sempre na cidade celestial, reinando com o Senhor. Seremos povo dele, e ele será o nosso Deus para toda a eternidade. Se isso não encheu nosso coração de esperança, irmãos, o que mais encherá? E nós enxergamos isso olhando para a ressurreição do Senhor Jesus, que carregamos um corpo de morte, mas seremos vivificados e reinaremos com o Senhor Deus para toda a eternidade. Você crê nisso? O Senhor Jesus é a ressurreição e vida, que mesmo que uma pessoa esteja morta nos seus pecados, se ela crer, ela vai viver, ela vai ser ressuscitada naquele grande dia. O Espírito Santo nos lembra hoje isso. Nos lembra hoje isso, que nós recebemos esperança ao lembrarmos da ressurreição do Senhor Jesus. A termos isso em mente, que toda a calamidade, todo o sofrimento que nós passamos é temporário. Na ressurreição do Senhor Jesus, inicia uma nova era. Uma era de paz, uma era de domínio. O Senhor Jesus, ele reina, ele traz justiça, salvação ao seu povo. A sexta-feira da paixão lembra a crucificação, os momentos difíceis na vida do Senhor Jesus. Mas o domingo da ressurreição lembra a vitória, nos traz esperança. Todos nós passamos por uma sexta-feira na vida, mas saiba que o domingo ele chega. A noite, ela tem por um propósito fazer durar uma tristeza. Mas vem amanhã e consigo a alegria. O Senhor Deus é o sol da justiça que traz alegria para as nossas vidas. Na ressurreição que nós percebemos todos os aspectos da nossa vida. Desde o nosso corpo de morte, com herança do pecado, da depravação, passando pela esperança da vivificação, do perdão em Cristo, da redenção, e por fim chegando ao reino, quando o Senhor Deus nos entregará, quando o Senhor Jesus nos entregará
ao próprio Deus, dizendo: olha, está consumado. Nenhum deles eu perdi. Todos quantos o Senhor Deus me enviou, estou trazendo para o Senhor Deus. Ninguém nos arrebata das mãos do Senhor Jesus, porque Ele que cuida de nós, Ele que é o nosso pastor e Ele que tem nos conduzido ao longo dos anos. Nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, porque quando nós temos por esperança a glória celestial, nós temos a convicção de que lá não entrará pecado, lá não entrará maldade. Então, nessa caminhada aqui, nós temos que deixar de lado práticas que contrariam os princípios bíblicos. Se uma prática pecaminosa ainda enche o seu coração de alegria, de prazer, é hora de você se arrepender. Chore aos pés do Senhor Deus e implore por arrependimento enquanto ainda há tempo. Peça ao Senhor Deus para vivificar o seu coração, para te dar um coração de carne arrependido. Busque santidade no Senhor, através da leitura da palavra e da oração. São meios eficazes para que a gente busque mais comunhão com Deus. E quanto mais você e eu nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos ter aversão às coisas que o Senhor Deus abomina. Mais nós vamos ter prazer na lei do Senhor, mais nós vamos ter prazer na presença do Senhor, nos cânticos espirituais, na presença dos irmãos, nas conversas edificantes. Essa é a caminhada do cristão. Nós olhando para a ressurreição, isso traz para nós esse alerta, que nós precisamos abandonar esse corpo de morte, e ele vai ficar para trás. Que esses dias de desaceleração, de mudança de rotina, sirvam para que a gente volte os olhos para a palavra de Deus em temor, em tremor, em oração. Aumente a quantidade de tempo que você tem em oração com o Senhor. Busque nele conforto, porque certamente o Espírito Santo ele está em nós, ele potencializa a nossa leitura da palavra e esclarece para as nossas mentes as verdades que estão na palavra. Não podemos perder de vista a glória celeste, porque é para lá que nós estamos caminhando. É o nosso alvo. Mesmo que você hoje esteja sofrendo pelas limitações do corpo, pelas contingências da vida, mas que a ressurreição traga esperança para você. Que a ressurreição de Cristo seja um norte para onde nós estamos caminhando, para a vivificação, para a glória celestial. Confie em Deus, pois um dia nós estaremos para sempre com Ele e reinaremos com Ele para sempre. Que essa esperança esteja fincada no meu e no seu coração, porque nós estamos caminhando para a Canaã celeste. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima. Pela Tua palavra, o Senhor fala conosco. Obrigado, Pai amado, porque Jesus Cristo ressuscitou. E nos lembra, ó Deus amado, nosso corpo de morte, o pecado que nós herdamos lá do primeiro Adão. Lembramos, ó Pai amado, da herança do pecado, da morte como consequência, mas também lembramos, ó Pai, do perdão em Cristo Jesus. Nós somos lembrados da nova natureza que nós recebemos do Senhor, de sermos regenerados, perdoados, de, ó Deus amado, estarmos sendo santificados, transformados à imagem de Cristo Jesus, tendo a certeza de que com Ele nós fomos sepultados na morte, com Ele também nós seremos ressuscitados. Quando Ele raiar nas nuvens ao som da trombeta, nós seremos transformados num corpo celestial, ó Deus. Ó Senhor, que essas verdades não saiam de nossas mentes. Quando o Senhor mesmo virá buscar a sua igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Reinaremos para sempre na glória celestial. Nós estaremos para sempre contigo, ó Deus amado. Ó Pai amado, não permita que o pecado tenha domínio sobre nós. Que o pecado embace a nossa visão.
ofusque a glória celeste. Não, Senhor, mas nos ajude. Nos ajude, ó Pai, que um temor tome conta do nosso coração. Que nós, ó Pai, venhamos a nos arrepender todos os dias diante de práticas que sejam contrárias à Tua palavra, aos Teus princípios. Ajuda-nos, ó Deus, nesses momentos de angústia, momentos de dor, mas que ao olharmos para a ressurreição, temos a nossa esperança renovada, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Que o Senhor tem nos atos promovidos por Tua vontade, o foco, a própria glorificação do Teu nome. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajude-nos, ó Pai, a termos como alvo a Tua glória, porque é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos marchando. Ajude a nossa igreja, Senhor. Ajude cada membro, cada pessoa que tem frequentado, assistido, ó Deus amado, esses cultos, que sejam abençoadas essas pessoas, essas famílias, que o Teu Espírito Santo esteja presente nos corações, ó Pai, vivificando nosso coração, nosso espírito, a nossa esperança em Ti, Senhor. E oramos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te dê uma boa semana.